28 de abril, o dia que a gente acordou cedo, em pleno domingo, foi pro Alto da Sé, pegou um toró, chegou no patrimônio que inicialmente iríamos apresentar, mas não deixaram a gente entrar. Isso e muito mais em nosso mini documentário incrível sobre a Igreja do Carmo. Antes, a gente passou o sábado inteiro pesquisando, indo atrás de um patrimônio pernambucano para apresentar nesse projeto documentário de artes. Inicialmente seria a Igreja da Misericórdia, que está localizada lá no Alto da Sé, em Olinda. Mas, quando a gente achou a igreja, foi uma surpresa quando a gente chegou lá. Era domingo e o dia estava fechado. Aí começou a cair um toró. E pior, a gente descobriu que a igreja tinha sido comprada por uma pousada e que não tínhamos acesso para entrar nela. Sendo que aí acabou que a gente teve que partir para o plano B, que foi uma igreja também situada em Olinda, chamada Igreja do Carmo. Nenhuma de nós conhecia a igreja e foi uma experiência bastante icônica. Além de termos visto algumas galinhas e de Clara ter se machucado literalmente no meio da igreja, descobrimos que esse patrimônio nacional tem uma história realmente muito bonita e interessante. O convento de Santo Antônio do Carmo, mais popularmente conhecido como Igreja do Carmo, é um templo católico da Ordem dos Carmelitas localizado em Olinda, sendo o templo dessa ordem mais antigo das Américas. A capela foi primeiramente constituída no ano de 1580, sendo conhecida como Capela de Santo Antônio e São Gonçalo. Já no ano seguinte, com a chegada dos Carmelitas, a igreja sofreu várias reformas e instalações. E já no ano de 1631, a igreja foi invadida pelos holandeses e sofreu um grande incêndio, perdendo um terço de sua estrutura e seu grande sino, que foi usado como arma pelas tropas. Somente no ano de 1720, a igreja foi completamente reformada, trazendo de volta seu estilo barroco, ao altar-mor, que abriga a padroeira, e as laterais, que são dedicadas aos santos fundadores da Ordem dos Carmelitas. A igreja também abriga belas pinturas a óleo sobre madeira, belos bancos e lindas cadeiras para os corais. Como foi dito, a Igreja do Carmo foi destruída 2 vezes, uma pelo incêndio provocado pelos invasores e a outra pelo abandono da igreja por parte do prior provincial da época, em meados do século XIX, na qual provocou ruínas que permitiu a mesma ser vandalizada. Porém, a mesma sempre conseguiu se manter em pé. Mas, durante muitos anos, o templo católico esteve sob domínio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que fechou a igreja durante décadas, a privando de seus fiéis. Felizmente, com muita luta, pessoas que eram adeptas da religião conseguiram retomar o acesso ao templo apenas na década de 90, que se encontrava em um estado de abandono de novo. Ela passou muitos e muitos anos totalmente fechada, só em 1995, graças a um grupo de fiéis que continuava aqui firmes, não é? Sem arredar o pé disso aqui. Foram retirados todos os bancos e imagens daqui da igreja. Estava terrível. Tínhamos celebrações ali do lado de fora da igreja, às vezes. E alguns frades carmelitas vinham para celebrar a missa. Nunca deixamos de celebrar aos domingos a nossa missa. Em 1995, conseguimos realmente retomar a nossa igreja, só que ela estava sem santos, sem bancos, o altar não era dourado, era cinza, não era bonito como estava. Tudo tinha sido retirado, né? Aqueles quadros também. Então foi uma luta muito grande nossa para conseguir, através tanto do governo estadual, federal como municipal e também a ajuda dos olindenses, conseguirmos verbas para refazermos praticamente a igreja e conseguirmos os bancos, não é? Os bancos e o IPHAN devolver as imagens que estavam lá na igreja. O convento de Santo Antônio do Carmo passou por inúmeras restaurações, recuperando aos poucos seu estado original e sendo reaberto para celebrações apenas em 2012. Apesar de todo o perrengue que essa igreja teve que passar, ela hoje em dia está firme e forte. Apesar da parte de fora precisar dar uma retocada na pintura, vale ressaltar que a estrutura dela está intacta
e que as obras de arte estão em ótimo estado. Também é muito importante falar que, como disse a fiel entrevistada, toda essa restauração da igreja se deve em grande parte pela força de vontade que os membros da comunidade tiveram para voltar com as atividades normais da igreja. Com esse trabalho, podemos perceber a importância da preservação dos patrimônios históricos. Também conseguimos notar o quão triste é o fato de que quem deveria cuidar da preservação da igreja era o Estado. Porém, quem realmente lutou pela conservação dela foram os olindenses e os membros das demais igrejas carmelitas que surgiram após a Igreja do Carmo de Olinda. Mas, ao mesmo tempo, como foi linda a união do povo olindense e ter vivenciado um pouco dessa história foi gratificante demais.